Ô, Sandra, tua vida deu uma bela de uma mudada nos últimos anos, né? Deu. Você ficou uma pessoa reconhecida, né? Porque conhecida você já era. Agora você ficou reconhecida, ou seja, o teu rosto, pôs aquela investidora, aquela empreendedora, você tá aparecendo pra caramba em podcasts, já te vi em vários podcasts também. A gente participou do Shark e você tá à frente da Hope. Conta a história da Hope. Quem é a Sandra? Qual a história da Hope? Qual a história da tua família? Conta um pouco para a turma saber. Eu nasci numa condição muito privilegiada. Nasci aqui em São Paulo, no Einstein, muito confortável, sempre foi minha vida, minha criação. Mas eu nasci de pais imigrantes e com uma história de muita resiliência e de superação. Então, eu sempre fui criada para construir a minha própria história. Apesar de ter nascido como herdeira de uma empresa muito bem-sucedida, eu nunca fui criada para simplesmente herdar os negócios da família. Tá. A minha entrada na Hope foi justamente o oposto do que você imagina. Assim. Eu nunca imaginei trabalhar na Hope. Eu sempre gostei muito de tudo que é estética. Eu queria deixar muito mais bonito. Eu queria estudar design, moda. E a Hope era uma empresa muito industrial e muito popular, acessível. Não trabalhava muito a moda íntima. Trabalhava o produto de uma forma muito mais funcional. Sim. Mas, num determinado momento, eu percebi que... Bom, eu me formei arquiteta e eu trabalhava com meu pai na parte de alguns imóveis que ele tinha. Até construí aqui em Alphaville um prédio comercial há 26 anos atrás. Sim. Sempre fui muito ligada a ele, porque meu pai sempre foi meu mentor. Meu pai era um homem de muito sucesso no sentido não só de ele ter transformado a vida dele, a realidade dele. Ele teve uma infância pobre, ele foi órfão aos 12 anos. Tem uma história linda que eu posso te contar. Mas ele transformou também a realidade de muita gente ao redor dele e de gente de milhares de pessoas, pessoas ligadas à empresa e gente que eu nunca conheci. Tanto que quando ele faleceu, em 2020, antes da pandemia, muitos relatos. Até hoje eu recebo relato de gente que assim foi impactada por ele em algum momento e que fez com que essa pessoa se transformasse e prosperasse cada vez mais. Então foi assim uma trajetória não muito linear, de muitos altos e baixos, né? Mas que culminou com que eu entrasse no negócio da família, fizesse a empresa prosperar ainda mais, multiplicar faturamento, resultados, fazer a empresa crescer múltiplas vezes. Quantos anos você tinha quando você entrou? 22. E aí você já tinha formado? Não, estava na faculdade ainda. Estava no finalzinho da faculdade, já tinha... Eu fiquei 7 anos na faculdade, porque eu comecei estudando design industrial. Aí eu achei que era faculdade de nada, aí prestei vestibular de novo. Sempre gostei muito de estudar, continuo estudando até hoje, estou te contando que eu sou fã de podcasts, mas aí prestei vestibular de novo e fiz os 5 anos de arquitetura. Então foram 7 anos na faculdade e nesse meio tempo já me envolvendo nos negócios da família. Então teu primeiro trabalho já foi com a família? Já. Tá. Teve estágio de faculdade, estagiei numa construtora, tal, mas nunca me conectei de verdade. E assim, apesar de nunca ter sido preparada para entrar no negócio da família, sempre teve aquele vínculo emocional, né? O meu pai sempre foi empresa e família uma coisa só. Convenção da empresa era na nossa casa, no Guarujá, assim, tudo muito interligado. Churrasco de final de ano, férias, eu passava na fábrica desde criança, então eu tinha esse vínculo emocional. Sim. Apesar de nunca almejar trabalhar lá, até porque ele incentivava a gente a construir a nossa própria história. Ele tinha horror que a gente fosse mimadas, né? Eu tenho 2 irmãs, somos 3 filhas, né? Que hoje estamos à frente do negócio. Eu apareço mais, mas ele tinha horror que a gente fosse filhinha de papai, como ele chamava. Ele queria que a gente construísse a nossa própria história para a gente se sentir realizada, sentir que a gente fez uma transformação no mundo, assim como ele também fez. Eu te pergunto isso porque tem algumas coisas que eu vejo similaridade, por exemplo, comigo, né? Eu tenho 3 filhos. Aliás, a gente tem 3 meninos. 3 meninos, né? Eu te perguntei, né, qual que é o tamanho da rapaziada que eu conheci lá no dia que a gente foi na casa do Tito. E eu fico refletindo, será que meus moleques também vão se interessar pelos negócios dos pais, né? Do meu negócio, do negócio da Lalas? Então,
Como é que foi isso no teu caso, por exemplo? Você se interessou? Foi um pedido? Vem ajudar? Foi um pouquinho dos dois? Nunca foi um pedido. Ele nunca estimulou a gente. Ele queria realmente que a gente construísse a nossa própria história. Ele tinha medo de que a gente se sentisse acomodadas. Ah, isso aqui é natural. Legal. Era meu, vai ser seu, então vem aqui e aí você tem um emprego garantido. Ele não queria isso. Sim. E hoje eu vejo que ele tem razão, e eu procuro fazer a mesma coisa com meus filhos. Eu não estimulo eles a terem como objetivo vir trabalhar na Hope. Eles têm que criar seus próprios objetivos. O que culminou com que eu fosse parar na empresa da família, minhas irmãs também, foi, na verdade, uma vontade nossa de uma oportunidade que a gente enxergou de empreender dentro do negócio da família. Tá. Meu pai estava passando por um momento difícil, porque assim, ele fundou a Hope em 1966. Ele era um imigrante libanês, né? Ele saiu do Líbano com 21 anos, uma família muito pobre. Ele perdeu o pai quando ele tinha 12 anos, numa família com 8 irmãos, e ele e o irmão mais velho tinham que se virar para sustentar a família. Sim. 12 anos. Ele até fez o bar mitzvah, né, que é a maioridade judaica, anteciparam, que é geralmente com 13 anos, anteciparam para ele poder se sentir mais homem, para poder ser responsável pela família. E meu pai sempre foi muito valentão. Né? Ele, dos 12 até os 20 anos, mais ou menos, ele fazia muitos bicos. O meu tio, o irmão mais velho, não. Ele era formado em contabilidade, então ele tinha emprego mais formal. Meu pai fazia bicos. Ele saltava das rochas lá no Líbano, no mar, para ir atrás de trocado. Pescava ouriços no fundo do mar para vender. Enfim, fazia tudo que aparecia de bico. Ele era um excelente vendedor. Isso é uma grande vantagem, assim, né, nesse mundo tão competitivo. Mas ele foi se virando até que chegou um momento que estava numa guerra civil muito intensa lá no Líbano, e ele era muito valentão. Ele estava sempre lá nas trincheiras para defender as minorias. Na época, ainda o tema não eram os judeus, apesar dele ser judeu. Os judeus eram uma minoria invisível lá, mas ele estava sempre lá nas trincheiras para defender as minorias. E minha avó e meus tios estavam com medo que ele fosse morto, que ele acabasse morto numa dessas. Então, eles falaram, não, a família decidiu que ele tinha que sair e tentar fazer América, como se falava na época. Aí, com 21 anos, ele saiu do Líbano, passou pela Alemanha, uma Alemanha pós-guerra, uma Alemanha ainda nazista, um judeu, árabe, libanês, bem morenão, não falava uma palavra de alemão, falava só árabe e francês na época. Ele teve essa passagem por lá para aprender a operar máquinas. O mundo era um mundo muito industrial naquela época e a Alemanha era o polo industrial do mundo. Então, ele quis ter essa formação, já que ele não tinha muitos estudos, para poder ter algum ofício aí quando surgisse uma oportunidade. E aí ele foi para Nova York, porque tinha uns tios dele que imigraram, fizeram América antes que ele e aceitaram ajudar ele, empregar ele. Eles tinham uma fábrica de capas de chuva e ele chegou lá, todo elegante, de terno. O libanês sempre é muito bem vestido, muito cheiroso. Ele chegou lá, mas era a única roupa que ele tinha. Chegou lá e começou a trabalhar com os tios no mesmo dia. Ficou lá 1 ano e meio, 2 anos, a gente não sabe direito como. Até que os tios mandaram ele para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para negociar um imóvel que eles tinham na Tijuca. E meu pai nem sabia onde ficava o Brasil. Ele não tinha muitos estudos. Para ele, a América era Nova York. E aí ele veio parar no Rio de Janeiro, se apaixonou pelo Brasil. Praia, calçadão, mulheres, vida noturna. Ele adorou aquilo tudo e falou assim, não, é aqui que eu quero construir a minha vida. Caraca. E aí não quis mais voltar. E aí ele começou uma trajetória também de mais empreendedorismo. Teve várias empresas, foi morar, ele pegou empréstimo desses tios, comprou um avião de cargas, foi morar em Belém do Pará. E ele viu que uma oportunidade, essa coisa de empreendedor, de enxergar oportunidades, né? Ele viu que não existia estrada que ligava Belém a Brasília. E não tinha como chegar frutas, verduras, nada tinha como chegar a Brasília, só via aérea. Então ele comprou esse avião, um avião caindo aos pedaços, modelo Catalina, ele adorava aviação, adorava mar e adorava aviação. Aí ele comprou esse avião, começou a trabalhar com esse transporte de cargas. Ele falava que ele viu Brasília ser construída lá do alto. Sim. E ficou uns 6 anos, mais ou menos, com esse negócio. Aí ele chegou à conclusão que ele não estava ganhando dinheiro, não perdeu, mas não ganhou. Ele falou, vou tentar outra coisa. Veio para São Paulo,
onde já tinham alguns amigos. E aí os amigos falaram para ele, veio aqui para 25 de março, começou a vender coisas e tal. E aí, conversando com os amigos, ele viu que tinha um amigo que estava produzindo meia calça no Brás e falou que os clientes pediam calcinhas e ele não tinha para fornecer. Aí, a sacada da oportunidade, né, de montar uma fábrica de calcinhas. Foi assim que nasceu a Hope. Ele adorava mulheres, né? Ele tinha 5 irmãs. A mãe dele ele amava as mulheres, realmente apesar de ser árabe, judeu, 2 culturas muito machistas, ele teve 3 filhas, era uma pessoa que realmente gostava de empoderar as mulheres, de valorizar as mulheres. A gente brinca até hoje que a mulher é a inspiração do nosso negócio. Inovação é o que faz ele acontecer, mas a mulher é a inspiração. E aí ele montou esse business, né? Montou a Hope, justamente com o nome de esperança, porque era a esperança dele de fazer algo que fizesse a diferença no mundo, que perdurasse a existência dele. E assim foi. Ele começou a Hope, então, em 1966. E aí, em 1969, os irmãos dele vieram do Líbano. As irmãs foram para Paris, os homens vieram para São Paulo e se juntaram a ele no negócio. Era tudo muito... Eles eram muito unidos até o fim da vida. Sim. Mesmo eu, minhas irmãs, meus sobrinhos, família é tudo, é a base de tudo para a gente. E então se juntaram e aí ele começou a prosperar mais ainda, porque ele começou a fazer o que ele mais gostava, que era vender, e ao mesmo tempo os irmãos começaram a cuidar da parte industrial, da parte administrativa, financeira, que era a parte que ele não gostava e que tomava muito tempo dele, porque até então era ele sozinho fazendo tudo, né? Sim. Desde a compra de matéria-prima, produção, entregava, vendia, recebia, né? Tinha que fazer a cobrança. Então, ele era responsável por tudo, ele focou nas vendas e a empresa decolou. Não que não tenha passado por muitas dificuldades, a vida do empreendedor a gente sabe como que é, muitos altos e baixos,